Olá, tudo bem? Eu sou o João. E esse é mais um vídeo da nossa aula do preparatório para OBI. Hoje eu venho falar para vocês sobre um dos paradigmas de resolução de problemas mais importantes que a gente tem, que é a técnica dos pointers, ou dois ponteiros, enfim. E essa é uma técnica que resolve alguns problemas que a gente coloca na classe dos algoritmos gulosos. Talvez a gente ainda tenha uma aula específica para falar sobre algoritmos gulosos, mas é um assunto meio amplo e também não tem tantas coisas que a gente pode falar além de prática e resolução de problemas. Então, acho que o two pointers em si é uma técnica mesmo, tipo, é uma ideia que é interessante você saber. E ela se aplica a muitos problemas que tem o estilo que a gente vai conhecer aqui nessa aula. Então, eu trouxe aqui um problema motivador, antes de tudo, para a gente dar uma olhadinha e depois vem iniciar a teoria da técnica. Nosso problema motivador, o nome dele é Sum of Two Values, e ele é bem simples, mas vocês vão ver que a partir de alguns problemas bem simples assim, a gente consegue tirar muita coisa. O problema ele nos diz o seguinte: você recebe um array de n inteiros e a sua tarefa é encontrar dois valores em posições distintas que juntos eles somem x, né? Então, eu só preciso encontrar dois valores que somando eles dois, eu vou ter a soma igual a x. Aí a entrada vai dar um inteiro n, o inteiro x, né, que é a soma que a gente quer. E depois a gente vai ter uma outra linha, né, com todos os inteiros, n inteiros. Se for possível, a gente tem que printar a posição dos valores, né, o index deles, indexados em 1. E se não for possível, a gente tem que printar impossível. Então, esse é um problema muito interessante, já porque de cara já veio uma solução pra gente, né? A gente pode simplesmente vir aqui e testar todos os pares tipo, de números e ver se algum deles soma x. Se sim, a gente encontrou a resposta. Se não, não deu. Uma coisa que a gente sempre tem que ficar atento são as restrições. Então, já dando um spoiler, você já viu a aula de complexidade e sabe, tipo, já um pouquinho do que a gente falou por lá. Você já sabe que essa solução que eu falei provavelmente não vai funcionar com essa restrição aqui. As restrições são que o tamanho do array ele vai de 1 até 2 vezes 1 é 5, né? 10 é 15. E os números eles vão até 10 a nona. Mas até que isso não é tão importante assim para uma solução agora. Mas então, tipo, vem em si essa ideia. A gente pode até tentar implementar ela então, né? Eu vou vir aqui e então a gente pode pegar só declarar um inteiro n. Eu vou ler esse inteiro n e depois a gente vai ter um array. Eu vou usar aqui um vector de n posições. Vamos fazer a leitura desse array. Beleza? E aí agora a gente só precisa testar os pares, né? A gente pode fazer dois loops e testar para todos os pares i e j se eles somam x. Então eu esqueci aqui de declarar também o x, né? A gente leu n e leu x. Então é isso que eu vou fazer agora. Testar para todos os pares. Primeiro iterando aqui com i, nossos n elementos. Depois iterando com j. E agora a gente só precisa verificar se nosso elemento que está na posição i for igual o nosso elemento da posição j, né? Ou foi igual não, né? Se ele somado com o nosso elemento da posição j for igual a x, e aí a gente pode falar que a gente encontrou dois elementos. Só tem que ficar atento que essa condição ela só é válida se i for diferente de j, né? Porque ele fala que ele quer dois elementos de posições distintas. Então, se a gente conseguir chegar nesse caso, a gente pode só printar aqui, né? I mais 1, a gente quer indexado em 1, e j mais 1. E a gente pode encerrar o programa, inclusive, agora, porque a gente já encontrou uma resposta. Se a gente não encontrar uma resposta aqui dentro, né, ele não vai ter encerrado o programa, então a gente pode printar aqui impossível. Então vamos pegar um caso de teste aqui para testar, né? Então... legal. Eu tenho A, mas eu tenho de array.
Então ele encontrou aqui 2 e 4, né? Porque o 7 que está na posição 2 e o 1 que está na posição 4, eles juntos eles somam 8. Então, ok, beleza. Então deu certo. Vamos submeter esse código, né? Mas, querendo ou não, é um problema simples, né? A solução, tipo, a partir dessa ideia, ela vem de uma forma bem simples. Só que, infelizmente, a gente não recebe o veredito que a gente queria, né? A gente recebeu um veredito de time limit exceeded. Justamente por conta daquilo que eu comentei. Quando a gente faz uma solução nesse estilo, a complexidade do nosso código ela está sendo O de n ao quadrado. Por conta que a gente está iterando para todos os pares I e J, a gente está tentando encontrar uma soma válida. Só que quando a gente faz esses laços fortes, tipo, alinhados, né, a complexidade do código aumenta e fica inviável isso passar em 1 segundo, que é o tempo da questão, né, o tempo de limite. Ele fala aqui que o tempo de limite são 1000 milissegundos, que é. Então a gente precisa encontrar alguma alternativa, alguma outra ideia que faça a gente resolver isso de uma forma eficiente. Só relembrando, então, a gente sabe aqui que 10 oitava operações é equivalente, né, tipo, aproximadamente a 1 segundo. E nesse código a gente estava realizando uma complexidade de O de n ao quadrado. Então a gente estava realizando 2 vezes 10 à quinta vezes 2 vezes 10 à quinta. Isso com certeza estava dando maior que 10 à oitava, né? Consequentemente, nosso código está mais lento. Então, ok. Qualquer uma dessas coisas não ficar claro, eu recomendo que você dê uma olhada na aula de complexidade ou comente aí, então manda uma mensagem no Telegram. A gente pode só discutir, explicar e mostrar outros problemas, conversar sobre. Mas agora sim, vamos para o tema da aula, que a partir dele a gente consegue resolver esse problema. Então, o sumário dessa aula ele é basicamente dividido no que consiste, né, a técnica do two pointers e exemplos. No caso, eu vou passar um exemplo e depois a gente vai resolver o problema motivador. Então, aqui a gente tem que o two pointers é uma técnica gulosa aplicada em problemas que usam arrays ou vetores. Nela, a gente tem como base 2 ponteiros unidirecionais, né, LR, e não necessariamente precisa ser LR, mas pode ser I, J, enfim, depende muito de como você vai controlar. O importante é que a gente tenha duas variáveis, e aqui você também tem que entender isso. O conceito de ponteiro que a gente usa aqui não é necessariamente o ponteiro da linguagem C, não é aquela ideia de ponteiro de pular endereço de memória. Não, o ponteiro aqui é uma variável. Ele é simplesmente uma variável que ela vai caminhar pelo nosso array. Por conta disso a gente chama ela de ponteiro. Mas a cada iteração do algoritmo, esses ponteiros eles só podem avançar na direção pré-definida. Normalmente eles não recuam, porque se eles recuarem a gente pode estar repetindo alguma operação que a gente não quer. E isso faz com que cada ponteiro observe cada elemento do vetor uma única vez. Então, é preciso considerar quais valores ainda podem fazer parte da nossa solução e quais podem e devem ser descartados. Deste modo, é uma técnica gulosa, uma vez que fixado um dos ponteiros, o segundo se move o máximo possível e em seguida os ponteiros são reposicionados para as melhores posições possíveis. Mais uma vez aqui entra esse conceito do que é uma técnica gulosa, o que são algoritmos gulosos. Eu recomendo vocês procurarem um pouco se vocês tiverem mais interesse nisso, mas é basicamente que naquele momento a gente tem uma escolha ótima para fazer. Naquele momento eu sei que é bom eu fazer essa operação sempre e que isso não vai piorar minha resposta, isso vai garantir que eu vou chegar na melhor resposta possível. Então, é basicamente isso. Essa aqui é a definição inicial do que são os pointers, mas a gente sempre pode variar um pouco isso, a gente pode escrever de outras maneiras, mas a ideia base vem disso. A implementação, em geral, a gente tem aqui o primeiro ponteiro da esquerda, ele começa no início do vetor e ele vai sendo incrementado. O ponteiro da direita, às vezes ele está no final do array, às vezes ele está um pouco à frente do da esquerda. Ele sempre vai avançar enquanto a nossa resposta estiver sendo construída, né? Em alguns problemas o ponteiro L pode saltar diretamente para R, caso R não possa mais avançar.
Também há problemas onde o R inicia do último elemento do vetor e caminha em direção ao início do mesmo. E na maioria dos casos, essa técnica leva a uma complexidade de O de n, sendo que n é o tamanho do vetor. Justamente pelaquela definição, né, de que a gente não vai continuar, a gente não vai decrementar os nossos ponteiros, a gente não vai repetir um cálculo de algum trecho, a gente não vai passar mais de uma vez pelo mesmo lugar. A ideia é sempre a gente manipular os ponteiros para construir alguma coisa ótima. Então, é basicamente isso, a definição. A gente pode ver alguns exemplos aqui. De exemplo, primeiro a gente vai falar primeiro desse problema que é bem clássico, que é a maior substring em ordem lexicográfica. Então, seja S uma string com n caracteres, esse problema consiste em determinar o tamanho m da maior substring b de S, tal que os caracteres de b estão em ordem lexicográfica. Traduzindo um pouco isso, a gente quer encontrar uma string, a gente tem uma string e a gente quer encontrar uma substring que ela esteja ordenada na ordem lexicográfica. Para quem não sabe, a ordem lexicográfica é a ordem do alfabeto. A gente quer encontrar uma string que cada caractere é seguido por um caractere maior do que o meu caractere atual. Então, quando você tem, por exemplo, A, B, C, D, é uma substring ou uma string, né, de uma string que está ordenada, porque cada caractere é seguido de um caractere maior. Então, não necessariamente precisa ser na ordem do alfabeto, A, B, C, D, mas tem que ser sempre crescente, né? Dessa forma que a gente quer encontrar. A ordem lexicográfica ela é crescente. A gente tem o A, depois a gente pode ter, sei lá, o D, a gente vai para o F, assim aumentando no alfabeto. Então, aqui tem uma definição mais formal. Em outras palavras, o problema é determinar a maior substring B de S, tal que para todo I, a gente tem que BI é maior ou igual a BI menos 1. Então, certo? String S ela tem ON ao quadrado substrings e a verificação de uma substring, se ela está em ordem lexicográfica ou não, é feita em O de n. É interessante, né, que isso seria a solução naive, né, a solução força bruta, que seria a gente gerar todas as substrings, a gente tentar testar todas as substrings. E para cada substring a gente tentar ver se ela está ou não em ordem lexicográfica. Então, somando essas duas operações que a gente quer fazer, que é gerar todas as substrings e depois caminhar por elas para ver se está ordenado ou não, isso nos dá O de n ao cubo, que é uma complexidade bem ruim, dependendo do tamanho da sua string. Então, vamos ver como que a gente resolve isso de forma mais eficiente. A gente pode aqui partir dessa seguinte ideia. A gente inicia um ponteiro L, que está no primeiro caractere da string S. E agora, para cada valor de L, a gente vai para cada vez que a gente começar a fixar o nosso ponteiro L, a gente vai criar um R que vai apontar para L mais 1. Ou seja, a gente tem uma string, a gente vai estar numa letra, um ponteiro L, o ponteiro R vai começar apontando para a próxima letra. E aí, essa substring ela inicialmente vai ter só um caractere, que vai com certeza estar ordenado, porque uma letra sozinha ela está ordenada. E a gente vai então começar a expandir o nosso R. Quanto o R ele for menor do que o tamanho da string, então quanto o R não chegar no final da string, a gente vai tentar expandir seguindo a seguinte condição. O meu caractere atual ele é maior ou igual que o meu caractere anterior. Então S de R é maior ou igual que S de R menos 1. Enquanto essa condição for verdadeira, a gente vai andar para frente com R. E no momento que essa condição for falsa, a gente vai parar. A partir disso, a gente vai ter uma substring ordenada de tamanho R menos L. E a gente pode simplesmente colocar agora que o nosso L é igual ao R no final desse processo. A gente não precisa voltar atrás nessa substring. A gente vai dar uma olhada no código que talvez isso fique mais claro. Mas, então, aqui ele afirma, né? Como tanto L quanto R observam cada caractere de S uma única vez, essa solução tem complexidade O de n e memória O de 1. Então, realmente é uma complexidade excelente e é uma solução bem elegante também para esse problema. Esse daqui é o código. Então, a gente tem aqui uma função chamada maxOrderedSubstring, que vai retornar o tamanho
da nossa maior substring ordenada. Então a gente vai ter aqui declarando o tamanho n da nossa string original, um ponteiro L começando em 0, uma variável resposta. Essa variável ens ela vai armazenar a nossa resposta, que é o tamanho da nossa maior substring ordenada. E aí começa o processo, né? A gente tem um while L menor que n, ou seja, enquanto nosso ponteiro da esquerda não chegar no final, isso é só a condição básica para a gente poder fazer o processo. A gente vai declarar um R, que vai ser igual a L mais 1, ou seja, a gente vai olhar para o cara da frente. E aí, enquanto o R não chegar no final da string, e essa condição, que é a condição principal, né? Nosso caractere atual, que é onde a gente está com o R, for maior ou igual que o caractere anterior, S de R menos 1, a gente aumenta o R. Com isso, a gente vai expandir, a gente vai criar uma janela que a gente está aumentando para descobrir qual é a maior substring e até onde a gente consegue chegar, que está ordenado lexicograficamente. No final, a gente vai maximizar a nossa resposta, então a gente vai falar que a nossa resposta é o máximo da nossa resposta atual, que a gente conseguiu até agora, com o que a gente calculou agora, que foi R menos L. E após isso, a gente avança com L, a gente fala que L é igual a R, porque a gente não precisa voltar, a gente não precisa recalcular o que a gente já calculou agora, né? Eu tenho uma substring ABCD, eu sei que de A até C, ABC, eu sei que é crescente. Então, se eu cheguei até o ABC, eu cheguei até o D, eu fiz ABCD, eu não preciso voltar para reolhar o meu ABC. Eu posso simplesmente começar a procurar agora a partir do D de novo. A partir da próxima letra, né? Não seja o que venha depois, né? Então, é basicamente isso. Esse código é bem simples, essa ideia. Se vocês quiserem resolver esse problema, eu posso deixar ele na descrição. Já tem meio que a solução aqui, mas é bom analisar. E aí ele vai retornar pra gente, a nossa função vai retornar pra gente o tamanho da nossa maior substring ordenada. Então, com essas ideias em mente, vamos voltar para aquele problema do soma de dois valores e vamos tentar pensar em algumas coisas, vamos resolver ele dessa vez com as coisas que a gente já aprendeu. Então, voltando aqui para o problema do sum of two values, agora que a gente sabe um pouco sobre a técnica dos dois ponteiros, eu espero que vocês tentem sozinhos ou tenham algumas ideias já de como a gente pode aplicar nisso nesse problema. Mas eu aviso que não é tão intuitivo assim, tipo, de primeira. Não fique tipo, triste se você não conseguir enxergar essa ideia, porque é uma ideia muito clássica e meio que você está aqui para aprender. Então, não esquenta se você não enxergar de primeira tudo isso que você vai ver agora. Mas o importante é que você tem que tentar, depois você tem que visualizar, implementar sozinho, escrever uns casos que vai fazer mais sentido. Então, a gente já sabe que a nossa solução original, que está em ODN ao quadrado, ela não passa. Por conta que está muito ineficiente. Se a gente conseguisse uma solução ODN, ou então uma solução ODN log, né? N log N. Essas duas soluções elas com certeza vão passar, porque essa daqui vai ter complexidade de 2 vezes 10 a quinta, essa daqui vai ser 2 vezes 10 a quinta vezes o log de 2 vezes 10 a quinta. E esse log vai ser um valor bem menor. Lembrando que isso aqui é sempre log na base 2. Mas, então, pensando aqui na técnica dos dois ponteiros, tem algumas propriedades que a gente pode utilizar para essa solução. E essa propriedade, se você já tomou um spoiler do que está escrito aqui, é a ordenação. Porque pensa comigo o seguinte, se a gente pegasse essa lista 2751 e ordenasse ela, a gente teria 1, 2, 5 e 7. 1, 2, 5 e 7, a gente consegue visualizar algumas coisas. Talvez para esse caso não fique tão bom, então eu vou tentar pensar num caso melhor agora. Talvez 1, 2, 3, 5, 9. Não sei. Talvez. E também. Vou colocar aqui um. Então, nessa lista, se a gente quisesse aqui ainda a nossa soma como valor. Dessa vez eu quero que a nossa soma seja 11. Se a gente quiser ainda que a nossa soma seja 11, a gente consegue visualizar algumas coisas. Se eu selecionar dois valores aqui,
quaisquer dois valores, e somar eles, só existem três casos possíveis. Ou o meu AI, chamando que, sei lá, esse aqui é meu ponteiro I e esse aqui é o meu ponteiro J, beleza? Ou o meu cara na posição I, mais o meu cara maior, mais o meu cara na posição J, vão ser maiores que o meu objetivo, né, que eu vou chamar de X. Ou meu cara na posição I, mais meu cara na posição J vão ser menores, ou eles vão ser, a soma deles vai ser igual. E essa propriedade que a gente consegue tirar da ordenação encaixa com isso daqui pelo seguinte fato. Se eu estou somando o meu menor cara possível, que é 1, o meu maior cara possível, que é 16, né? Imaginando que a gente está movendo esse cara aqui para cá agora. Se eu estou somando 1 com 16, meu x é 11, né? Essa soma vai dar 17, isso com certeza é maior que 11. Então, você concorda comigo que não faz sentido a gente procurar um número maior para somar? Tipo, não faz sentido, beleza, eu tô somando 16 com 1, tá dando 17, isso é muito maior que 11. Não faz sentido eu vir aqui e pegar o 2. Então, não faz sentido, porque com certeza vai dar um número maior, e eu não quero um número maior. Eu quero diminuir meu 17 para chegar em 11. Então, o que eu posso fazer, partindo disso, é andar agora com o meu ponteiro J, tá aqui apontando para o 16, para o 15. Estando no 15, minha soma agora vai dar 16, e 16 ainda assim é maior que 11. Mas eu posso continuar fazendo esse processo, eu posso continuar diminuindo para o meu ponteiro passar para o 9, e agora minha soma é 10. E assim por diante, né? Tipo, eu consigo fazer esse processo. E é interessante porque quando meu ponteiro chegar aqui no 9, o que vai acontecer? Estou aqui no 1, e aí eu vou fazer 1 mais 9, que é igual a 10. Isso é menor que 11. Então agora eu não consegui a soma que eu queria, eu consegui reduzir ela, eu consegui chegar mais perto, mas agora ela está menor do que o que eu quero. O que eu quero é 11. Então se ela está menor do que o que eu quero, precisa aumentar, né? Tipo, precisa aumentar. E aí, não faz sentido, mais uma vez, você concorda que não faz sentido nem eu avançar com o meu ponteiro J, não faz sentido eu vir aqui e vir pra cá, e não faz sentido eu vir aqui e vir pra cá com ele também. Porque se eu fizer isso, eu tô diminuindo mais ainda a minha soma. Se eu fizer isso, eu tô voltando de onde eu vim, né? Então, não faz sentido. Lógico, então, a nossa única opção, a única coisa que resta é andar com I pra frente. Se a gente andar com o I pra frente, dessa vez a gente está no valor 2. E 2 mais 9 é igual a 11. Que é exatamente o valor que a gente quer. Então, se você for preparado em todo esse processo que eu fiz, que a gente usou um pouquinho de lógica e foi testando algumas coisas, a única coisa que você pode... Tipo, a melhor coisa que você pode ter percebido é que em nenhum momento eu voltei. Em nenhum momento eu falei, não, mas isso aqui não deu certo, se eu voltar pra cá. Eu apenas avancei com os ponteiros, né? Eu avancei com I e voltei com J. Mas em nenhum momento eu falei, não, essa decisão que eu fiz é ruim. Eu tenho que voltar. Então, isso entra no ponto da estratégia gulosa. Isso é exatamente a solução que a gente pode fazer com os dois ponteiros, né? Nessa solução eu tenho dois ponteiros. Um iniciando no início e o outro iniciando no fim do array. E baseado na soma que essas duas posições estão me gerando, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei qual é a escolha que eu tenho que fazer. Se minha soma está dando muito grande, eu tenho que reduzir. Se minha soma está dando menor, eu tenho que aumentar. E partindo desse princípio, em algum momento eu posso encontrar minha solução. Se eu não encontrar, é porque realmente não tem como. Não existem dois elementos. Mas você pode testar, você pode tentar provar para si mesmo que se você tentar fazer esse processo, que eu fiz aqui agora, desde que você tenha no seu array dois elementos que somam x, que somam a soma que você quer, é sempre possível fazer isso. Então, é realmente sempre possível. E se você precisar, você pode testar. Então é justamente essa solução que a gente vai implementar, por conta que a complexidade disso, tendo um vetor ordenado, fica O de n, né? A gente nunca vai voltar com os ponteiros, a gente só vai movimentar eles e não vai passar na posição que a gente já foi. Então isso vai ficar O de n no pior caso. No pior caso a gente vai andar com o I e o J até o meio do vetor. A gente vai andar todas as posições, mas a gente não vai achar o que a gente quer. Então no pior caso deu O de n. E isso ainda pode
tipo, nos custar um pouquinho mais por conta que o vetor não está ordenado. Então a gente tem que ordenar, certo? Então é basicamente isso. A implementação não é tão simples assim. Eu acho que esse problema é um pouquinho sofisticado assim, tipo, no sentido de para quem está começando agora, mas dá para tirar muita coisa dela. Então vamos implementar. Eu vou fazer um pequeno corte para a gente ir ali na ideia online e vamos implementar essas ideias e comentar algumas coisas sobre ela. Então agora vamos implementar essa ideia. A gente tem aqui o mesmo início, né? A gente vai ler um array, só que agora a gente não tem como. A gente tem que de alguma forma guardar as posições dos nossos elementos, né? A gente tem que armazenar a posição e a posição J de alguma forma para a gente poder printar elas. Já que a gente vai ordenar o nosso vetor, quando a gente ordenar, a gente vai perder essa informação das posições. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente utilizar um vetor pares. Vou usar um vetor de pair de int. Não sei se vocês já tinham conhecido esse tipo de dados que a gente tem aqui. É similar à tupla do Python. Teria como a gente fazer também um vetor de array, mas eu vou fazer um vetor de par, que eu acho que é legal. Então, vou declarar aqui um vector de pair de int. E aí, quando a gente fizer a leitura, eu vou falar que o primeiro elemento do meu par, então o array de .first, eu vou ler ele para colocar o meu elemento. E no meu array de .second, eu vou colocar o índice dele. Eu já vou colocar o índice mais 1, que vai facilitar na nossa hora de printar. Então agora o que eu quero é ordenar o meu array. Para ordenar, a gente tem a função sort, que está dentro da nossa biblioteca. Então eu posso simplesmente fazer um sort array.begin, array.end, já que eu estou utilizando o vector, passar os iteradores de parâmetros, né? E agora meu array está ordenado. Então em cada posição do array eu tenho um elemento e o index dele original. Elemento e o index dele original. Então agora eu vou fazer aquele processo, né? Eu vou declarar uma variável L, que aponta para o início do vetor, uma variável R, que aponta para o fim. O fim é a posição n-1, já que a gente está indexado em 0. Legal. Então, enquanto o meu L for menor que R, né? Porque em algum momento eles vão se cruzar e aí já vai ter acabado. Não quero que eles se cruzem. Não quero chegar na mesma posição assim. Sempre tem que pegar a posição. Então, enquanto o meu L for menor que o R, eu vou fazer esse processo, né? Eu vou falar aqui que a minha soma vai ser igual ao elemento que está na posição L, né? Mais o elemento que está na posição R. E aí eu tenho aqueles três casos. Se a minha soma for maior que x, eu vou fazer alguma coisa. Se a minha soma for menor que x, eu vou fazer outra coisa. Se minha soma for igual a x, eu encontrei minha resposta. Então eu posso simplesmente printar array na posição L.second, que é a posição do elemento que está na posição L, e array na posição R.second, que é a posição do elemento que está na posição R. Só que, lembrando que essas são as posições originais, né? Não as posições no vetor ordenado. Então isso aqui é a minha resposta, eu posso encerrar o programa aqui. Isso já nos lembra que se a gente não encontrar uma resposta em todo esse processo, a gente tem que printar impossível. Então agora é bem simples o que a gente tem que fazer. Se a minha soma está muito grande, eu tenho que diminuir ela, né? Então eu vou pegar e vou andar com o meu ponteiro R, que está lá no final, eu vou andar com ele para o meio. E aí eu vou diminuir a minha soma. Se minha soma está muito pequena, eu vou andar com o meu ponteiro L, vou andar para frente, né, com ele. E agora quando eu recalcular a minha soma, ela vai dar maior. E é isso. Meio que se a gente conseguir encontrar alguma resposta, a gente vai cair nesse caso. E se não, não vai ser possível. Comentando a complexidade desse código, eu acho que vou comentar antes disso. Mas vamos testar aqui também, inclusive. Vou apagar isso daqui. Vou rodar de novo. Ele deu um pequeno erro porque aqui falta de atenção. O que eu estou somando, né? Eu preciso pegar o primeiro elemento do meu par. Então eu vou somar o first. E por isso que aqui no final eu printo o second. E meu par ele está sempre nesse formato, né? Aqui é o elemento e aqui é a posição original dele. E aí para acessar a primeira posição eu uso first, para acessar a segunda eu uso second.
Então agora sim, eu acho que ele vai rodar tranquilo. Ele encontrou aqui 4 e 2. Esse problema ele fala no enunciado que a gente pode printar qualquer resposta válida, e 4 e 2 é uma resposta válida, né? 7, caso 4 e 2 seria 1 mais 7. Então não tem problema, independente da ordem que você printar isso daqui. E a complexidade fica bem legal, né? Já que a gente tem O de n para fazer a leitura da entrada, e a gente vai ordenar. O algoritmo padrão de ordenação da nossa biblioteca é O de n vezes log de n, já que ele vai fazer a ordenação, e essa é a complexidade dele. A gente tem que levar isso em consideração. Sempre que você usar uma função, você tem que levar em consideração qualquer coisa que você estiver usando a mais. E esse processo todo aqui que a gente faz, ele tá em O de n também. Também não, né? Tá O de n. E aí, como a gente sempre tá estimando a partir da nossa pior complexidade, a gente tem que assumir aqui que a nossa complexidade do código no final vai ficar O de n log n, e n log n passa tranquilamente para o tamanho da nossa entrada. Então, vamos submeter esse código agora. Vem aqui. Vamos esperar ele jogar. E foi aceito. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma aula um pouco longa. Eu evito sempre gravar alguns vídeos mais longos, mas eu acho que deu para tirar muita coisa desse problema. Eu espero que vocês tenham pegado a ideia. Se vocês tentam implementar, vocês podem implementar de outros jeitos, ou então na própria lista existem outras questões que vocês podem resolver dessa forma, utilizando dois ponteiros. Então, é uma ideia muito, muito importante. E a ideia gulosa também é importante nesse paradigma. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem. E é isso. Continuem acompanhando as aulas. Fiquem ligados no Telegram. E bons estudos para todo mundo. Falou!